Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Nele também temos três características importantes. Primeiro, entender o papel do sistema respiratório. Na sequência, o que é o sistema ou a porção de condução e a porção de respiração. Para isso, a gente vai entrar exatamente no papel em si. Então, o sistema pulmonar ou o sistema respiratório, ele tem um papel principalmente de absorver o oxigênio, liberar o gás carbônico e nisso realizar alguns processos químicos que são importantes para todos os seres vivos e para nós não seria diferente. Então, tudo isso dentro da célula vai gerar realmente essa organização. Então, a respiração ela é uma característica básica do ser vivo, então tudo isso faz parte do papel dele. E, além disso, a respiração ela gera energia de maneira rápida, eficiente e menos poluente. Se a gente pensar em outras formas de geração de energia dentro do nosso corpo. As funções do sistema respiratório. A gente pode considerar que são quatro funções principais. A primeira delas, a ventilação. Então, esse ar que circula entrando e saindo, ele ajuda na manutenção da temperatura, ao mesmo tempo em que as trocas gasosas, eu libero o excesso de gás carbônico, que a gente já viu lá na aula um pouquinho de sistema circulatório sobre isso. É a liberação do gás carbônico, porque o gás carbônico em excesso no nosso corpo gera ácido carbônico, que faz mal para as células, e mantém a taxa de oxigênio. Além disso, o oxigênio ele é usado para a formação de ATP. O que é ATP? É adenosina trifosfato. A gente vai ver muito isso lá na fisiologia, mas em maneira geral o quê? É uma fonte de energia que as células usam para fazer o papel delas e para nos dar disposição ao movimento. A liberação do gás carbônico, que é muito tóxico para o organismo. Então, são quatro papéis principais. Além disso, a gente tem outras situações que são importantes. O fornecimento de oxigênio e remoção do gás carbônico, a produção do som, a vocalização. Eu uso a respiração para poder fazer isso. Toda vez que eu falo, eu inspiro antes, traciono a minha musculatura respiratória e vocalizo, gero som. A compressão abdominal durante três situações, a micção, a evacuação e o parto. Durante essas situações, eventualmente a gente usa a contração do sistema respiratório. E os movimentos aéreos protetores. Que movimentos são esses? Quando eu inalo alguma coisa me incomoda, eu espirro. O espirro é um movimento brusco, que é um movimento aéreo. Quando eu estou comendo alguma coisa e eventualmente ele vai para um caminho, que no caso é o respiratório e não o digestório, eu gero a reação de tosse. A tosse é para expelir, é um mecanismo aéreo protetor. As trocas gasosas, como que elas acontecem? Então, primeiro, a captação pelos alvéolos, então o oxigênio é captado lá no alvéolo pulmonar, que a gente vai ver lá na frente o que significa. Ele é captado pelas hemácias do sistema circulatório, também é captado para a geração de ATP, liberado pelas células o gás carbônico. O gás carbônico é liberado através do sistema circulatório e a hematose é quem realiza realmente essa troca, ou seja, você expulsa o gás carbônico do organismo e capta o oxigênio. Nós temos então a divisão de porções. O que é isso? Lá no comecinho eu falei que nós temos a porção condutora e a porção respiratória. A porção condutora ela corresponde a toda a estrutura anatômica do sistema respiratório, ou seja, desde das narinas, cavidade oral, laringe, faringe, traqueia. Aí a porção respiratória é onde acontecem essas trocas gasosas, ou seja, lá no pulmão, na região alveolar. Aqui a gente tem algumas subdivisões anatômicas do sistema respiratório. As fossas nasais, a boca, porque a boca também é uma via de respiração. Quando a gente está numa atividade física muito intensa, a gente respira pelo nariz e pela boca simultaneamente. Eventualmente, durante um resfriado, está obstruída as narinas. Eu respiro pela boca, é um plano B. Faringe e laringe, que são cavidades lá da região digestória, traqueia, que é esse tubo que a gente vai ver mais para frente, brônquios e bronquíolos e o diafragma. O diafragma é um músculo, mas ele é uma parte importante durante a inspiração, durante o puxar do ar para dentro dos pulmões. Aqui a gente tem a mesma estrutura, só que com algumas questões diferentes. A gente consegue ver a traqueia ali em cima, a pleura. Lá no sistema circulatório a gente viu que tem o pericárdio, que é uma membrana que protege o coração. Aqui nós temos a pleura, que é uma membrana que protege os pulmões. Os brônquios e os bronquíolos, as costelas, que também têm função de proteção. A gente tem uma grade, o chamado de gradil costal, que protege os pulmões de impacto. São ossos que têm essa função. Assim como a gente tem o crânio protegendo o nosso cérebro. E, além disso, a região do diafragma ali embaixo.
Os pulmões, eles têm uma subdivisão dentro deles. Então, a gente tem lá pulmão direito, pulmão esquerdo, e dentro dessa subdivisão a gente tem no pulmão direito 3 lobos, né, o lobo superior, lobo médio e lobo inferior, e no pulmão esquerdo 2 lobos, lobo superior e lobo inferior, protegidos pela pleura ali também. Aqui a gente consegue ver os movimentos aéreos junto com a pleura, tá? Esse pacotinho, esse saco plástico que parece estar envolvendo o pulmão, é a pleura, que são 2 folhetos, um folheto parietal e um folheto visceral, né? Então esses 2 folhetos têm uma lâmina dentro deles que lubrifica e permite que o pulmão se movimente dentro de um limite ali protegido, tá? E esse movimento que a gente está vendo, ó, ele tem a inspiração quando o pulmão se enche e a expiração quando ele esvazia, tá? Então, a inspiração é o levar o ar para dentro do corpo e a expiração é quando eu solto esse ar de volta ao ambiente. Eu inspiro o oxigênio e libero o gás carbônico. Aqui a gente tem os movimentos diafragmáticos. O diafragma ele é um músculo muito importante, fica na base dos pulmões e do coração, separando eles do sistema digestório e que ele faz o quê? Quando ele contrai lá para baixo, ele faz a contração diafragmática, ele puxa o pulmão para baixo. Ao puxar, ele facilita a entrada do ar, tá? E aí nós temos as porções de condução. Então, uma série de porções de condução, né? Nariz, a faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios, que começa na via aérea aqui em cima. Essas conchinhas que a gente está vendo aqui, né? Que são as conchas nasais, elas servem para quê? Quando eu respiro o ar passa entre elas rodopiando, porque ele passa em uma onda, passa em outra e passa em outra, ele vai se aquecendo e umidificando. Ué, mas eu moro num lugar que faz muito calor. Ok, se o ar está muito quente, essas conchas elas ajudam a absorver esse calor e a temperatura do ar chegar no seu pulmão na temperatura certa, que é em torno de 32 graus. Tá? Então ele serve para as duas coisas. Se eu estou num dia muito quente, normalmente isso acontece com as crianças, né, e ela está correndo e de repente começa a sangrar o nariz. Essa região absorveu tanto calor que os vasos sanguíneos às vezes se rompem. Tá? E é natural, ele se rompe e cicatriza super rápido. Tá? Então é a função de proteção, para preparar o ar que vai entrar. A traqueia, nesse tubo cartilaginoso que a gente viu, que tem vários anéis ali, e tem uma bifurcação, pulmão direito e pulmão esquerdo. Né? Por que ele tem essa inclinação diferente? Ó, pulmão direito, né, que fica nesse lado do corpo, a gente vai ter 3 lobos, lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E aqui nesse meio caminho a gente tem o coração. Então, por conta disso, aqui esse lado ele é mais inclinado. Para que serve? Para que eu estou te dizendo isso? Se uma criança eventualmente inala alguma coisa, ela aspira alguma coisa, a tendência é que esse objeto caia no lado direito, porque ele é mais reto. Né? O outro lado, como é uma diagonal, tem uma tendência menor. E aqui nós temos o pulmão por dentro, ele parece uma árvore mesmo, tá? Tanto que é chamado de árvore brônquica. Tá? E lá dentro a gente tem na porção final os alvéolos, ó, que são esses gominhos onde acontecem as trocas gasosas. Tá? Lá do sistema circulatório novamente a gente tem o quê? Os capilares. Aqui é a rede capilar alveolar, onde acontecem essas trocas gasosas. Tá? E aqui nas porções, só para a gente poder ver da pleura lá que eu comentei agora há pouco, a pleura parietal e a pleura visceral, as duas camadas de proteção. E aqui as subdivisões do pulmão. Então o pulmão é dividido em várias e várias partes. Né? Só que é importante a gente lembrar das 3, né? Porção superior, porção média e porção inferior. Né? Ou porção superior e porção inferior no caso do pulmão esquerdo. Tá? Pessoal, e aí a gente consegue ver aqui ó, a hematose. A hematose ela é aquele movimento em que exatamente o gás carbônico sai e o oxigênio entra no sistema circulatório. Então a gente consegue ver que isso acontece o tempo inteiro. Você dorme respirando, acorda respirando, não precisa ficar pensando em respirar. Exceto em situações de pânico a gente acaba fazendo isso. Mas só para a gente poder perceber. Além disso, a gente vai ver agora... Então, pessoal, como a gente pôde ver no vídeo, né, existe essa questão, principalmente quando a gente sobe escadas ou quando a gente sobe alguma montanha, alguma coisa, que é o que? O esforço físico. Né? Quando a gente sobrecarrega o sistema respiratório, o que ele faz? Ele freia a sua atividade física, porque falta oxigênio. A hematose que a gente estava falando aqui, ela acaba não acontecendo de maneira suficiente. O teu coração dispara, sua respiração dispara e às vezes nem isso dá conta. E aí o que o seu corpo faz? Ele pede para você parar a atividade física. Né, ou diminuir o ritmo dela. Isso acontece principalmente no sedentarismo e em algumas atividades mais extremas. Então, só para a gente poder retomar a aula, o que você entendeu da aula de hoje? A gente falou sobre o sistema respiratório, a gente falou sobre várias situações dentro dele. Você entendeu a divisão e as funções do sistema respiratório? E a gente falou lá no começo, no meio e agora um pouquinho no final. Além disso, lá na página 46 da apostila, a gente tem algumas atividades, alguns questionamentos e sites e links e sugestões de livros para que você possa complementar a sua atividade. Né? Eu fico por aqui,
e até a próxima aula.